para gravar, tá? Eu não tinha colocado ainda, vou colocar aqui para gravar, até para a gente aproveitar depois. Vamos lá. E aí, né, se vocês quiserem, eu mando o link para vocês. Se quiserem revisitar isso, vocês fiquem à vontade. Deixa eu compartilhar aqui a tela, são muitas telas em aberto. Um amigo meu quase entrou, agrônomo formado comigo, professor, que é Sim. parceiro meu aqui na região. O Luciano conhece ele, o Márcio. Ele trabalha na região das oliveiras, olivicultor e tem um trabalho ali de consultoria também. E ele me chamou agora há pouco para conversar. Eu falei, ó, desculpa, mas estou entrando numa reunião. Aí eu mandei o Aham, tema para ele. Ele falou, pô, bacana a beça, hein? Mas eu, infelizmente, agora tenho um compromisso. aham, Quem sabe na aham. próxima, Na né? próxima, é. Então fica a É. ideia aí, de repente, da gente fazer um clube do professor Lucas, Sim, sim. As né? mentorias Estudo. estão na moda agora, né? Poderia, assim, pelo amor de Deus, Isso. né? Quem sou eu para mentorar, né? Mas Não, mas é. vamos ver se eu consigo atender dentro daquilo que vocês pediram, né? É, Uhum, assim, Nilton, você pediu vários temas e temas que eu confesso difíceis, assim, difíceis, não é que são difíceis, são muito detalhe, né? Só aquela história do aham, NRT1, meu pai amado, esse negócio do NRT1 e o que ele faz, o que ele e percepção, é uma história que vai embora. A gente poderia ficar aí mais de hora só para falar sobre ele. uhum. Então, depois do que eu fiquei hoje, eu tinha montado já a apresentação, mas eu tirei o dia para ficar buscando mais artigo e mexendo nessa apresentação. Então, ela até mudou um pouquinho depois que eu mandei mensagem para vocês falando dos temas. Mas vamos lá, vamos ver o que que a gente consegue aqui e batendo papo e conversando e vamos lá, vamos tirando ideia. Eu acho que é um conteúdo bastante básico, né? Assim, muito de fisiologia básica, nutrição básica, mas que a gente consegue tirar uns insights práticos a partir daí. E Maravilha. eu estou projetando aqui para vocês, tá legal, tá joinha, dá para Sim, ver, tranquilo? Então, perfeito, sim. professor. Então vamos lá. Eu vou tentar começar de fato do começo, né? Pensar nesse ciclo do nitrogênio aqui a partir do solo, tá? Eu sei que é um tema básico, então o Luciano viu lá na especialização, o Newton deve estar cansado de estudar sobre isso, mas Não. vamos pegar do comecinho aqui para ver se a gente engrena essa história, tá? Vamos lá. Nesse slide, a gente tem o ciclo do nitrogênio dividido em dois lados. O lado esquerdo vai entrar o nitrogênio que é fixado via bactérias, mas que não estão associadas ao sistema radicular, então são aquelas bactérias de vida livre, que pode ser do gênero Rhizobio, mas pode ser de outros gêneros também. Tá? Então, essa fixação não simbiótica é uma maneira de entrar nitrogênio no sistema. Tá? A outra fonte de entrada de nitrogênio é o mais comum, que é esse fertilizante aqui nitrogenado, tá? E aí pode ser o nitrato de amônio, pode ser ureia, pode ser nitrato de cálcio, pode ser, sei lá, sulfato de amônio, e nós vamos discutir um pouquinho sobre essas fontes também, que tem, eu acho que, muito a ver com o que vocês estão trabalhando e com produção sustentável, tá? Maravilha. Professor, só Então, um segundo, por oi, favor. Os pode. slides estão sendo trocados para vocês? Porque para mim não. Ah, não? Para Ó, você Newton. tá inclusive Hum, no formato não apresentação, professor. Isso, perfeito, hum. exatamente. Da mesma forma como tá para mim. Tá. É. Peraí, então já é um Aí agora primeiro. trocou o slide, mas continua sem o formato Tá. apresentação. Já eu saí do formato apresentação. Deixa eu ver aqui o que que nós podemos fazer. Não é modo apresentação do aplicativo da reunião, do É Zoom. É do do próprio próprio PowerPoint. PowerPoint. Eu sei, eu É no sei, canto eu sei. inferior direito, professor. Mas eu tava, viu? Eu já tava ali. Deixa eu ver, tem alguma coisinha que a gente pode fazer? Layouts, opções. Papapá. Ele está já sendo compartilhado. Deixa eu ver se tem alguma ediçãozinha aqui para isso. Exibir? Aí sim, aí top. Aqui tá normal, mas ó, fui para o modo apresentação. Aí Certo. não foi para vocês. Não. Para mim, não. Não. É.
Não. Não. Ah, mas podemos conduzir assim e ir Pode trocando também. os slides sem problema. Assim, o que tem animação é mais esse primeiro slide, que eu queria ir introduzindo, né, aos Ok. poucos aí o conteúdo, mas vamos lá. E, então, como nós estávamos falando, da entrada desse nitrogênio no sistema, via fixação não simbiótica, que é essas bactérias livres no solo, dos fertilizantes nitrogenados, né, aquilo que o produtor estiver utilizando, dos estercos compostais, então tem a vaquinha aqui representando isso, essa parte mais orgânica, nitrogênio é a forma orgânica que pode entrar no sistema. Pode ser inclusive nitrogênio de palhada, de leguminosa, tá? Então a gente vai passar por um processo de decomposição e amonificação, tá? Então desse lado esquerdo nós temos essas três fontes de nitrogênio, tá? E quando vem da fonte da fixação não simbiótica, ele entra no sistema via amônio ou amônia. Tá? Esse NH4 aqui que ele está chegando. Quando ele vem também da matéria orgânica, seja o esterco, seja uma compostagem, seja de fixação biológica, ele também ele vai parar aqui na forma amoniacal, tá? Da amonificação. Por quê? Porque no animal ele foi liberado na forma de amônio, na leguminosa ele estava como aminoácido, nitrogênio orgânico, ele é quebrado, isso a gente chama de amonificação, que é o nitrogênio orgânico, proteína, hormônio, ácido nucleico, ele é quebrado, isso é amonificação, é mineralização da matéria orgânica, libera esse nitrogênio como amoniacal, tá? Desse nitrogênio amoniacal que entra já né, uma pinçada aqui daquilo que o Newton tinha falado, da ação das nitrossomonas e nitrobacter, que é a nitrificação desse nitrogênio no solo. Então, as nitrossomonas transformam amônio em nitrito. Tá? Então, nitrossomonas é responsável por transformar amônio em nitrito e nitrobacter de nitrito em nitrato. Aí, esse processo todo é o que nós chamamos de nitrificação. E aí vem a absorção da planta, ou das plantas. Elas absorvem na forma de nitrato ou de amônio, tá? Eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, com que uma fonte ou outra interfere nessa produção agrícola e na fisiologia da planta, tá? E, além disso, nós temos para o nitrato um problema de lixiviação, porque ele é lixiviável, ele é solúvel, ele está na solução do solo, ele não está ligado ao colóide. Então, se eu tenho excesso de irrigação, excesso de chuva, ele lixivia e aí ele vai contaminar o lençol freático. Mas, assim, nem sei se a nossa preocupação é essa ou, de fato, a perda do nitrato que seria aproveitado pela planta. Se tiver ainda preocupado com contaminação ambiental, esse nitrato também sofre desnitrificação, que é o nitrato que está solubilizado aqui na água do solo, na solução do solo, ele é então agora transformado também por micro-organismos do solo no nitrogênio gasoso, então N2, NO2, né, que é o óxido nítrico, o óxido nitroso, e aí ele vai para a atmosfera e para quem acredita, ele vai causar efeito estufa, tá? Boa. Gravando isso e falando para quem acredita é maravilhoso, né? Para vocês Vamos ver solta para quem aí. a gente distribui, hein, professor? Ai, Se meu Deus jogar do isso no céu. povo da Exalc Ai, aqui, ai. no Nesp, Exalc, o pessoal vai mandar o Alexandre de Moraes nos buscar em casa. 48 horas para Exatamente. explicar essa história de quem acredita, né? É. Quem Exato. acredita. Mas, assim, não vou focar nisso. O nosso objetivo aqui é falar exatamente desse ciclo do nitrogênio, dessa ou amonificação, quando estiver vindo da forma orgânica aqui, e ele chega na forma amoniacal, e essa forma amoniacal passa por nitrificação, chega em nitrato, que é absorvido, que hoje é a forma predominante nos solos aerados. Tá? Então, um solo que tem oxigenação, que não está compactado, está belezinha, você tem essa reação de nitrificação, predomina nitrato e é absorvido nitrato. O problema, não sei se a gente vai falar disso agora, mais para frente, é que as fontes de nitrogênio mais baratas é amônio, né? Sim. É a ureia, é o nitrato de amônio, é o NPK, que é base MAP, que é o monoamônio fosfato. Então, o nitrogenado que o produtor está utilizando é amoniacal.
Vamos ver o que isso acontece daqui a pouco. Do lado direito, a gente tem a fixação biológica, que acontece aí na soja, no amendoim, parcialmente no feijão, que aí já é o bradyrhizóbio, o rizóbio ele é associado à raiz, fixa o N2 atmosférico e já libera isso no xilema da planta, na forma de amônia, essa amônia é transportada para a parte aérea. Então, aqui o negócio é simples, né? Não tem... Se a gente for falar de fixação, a gente pode falar de fixação, mas assim, esse ciclozinho aqui nas leguminosas é mais curto, né? Embora o produtor, tem muito produtor também utilizando adubação nitrogenada aqui, na soja. Tá? Tem produtor que eu conheço, pais de alunos que são já sojicultores há muitos anos e ainda faz uma adubaçãozinha. Ah, não, vou fazer aqui uma adubação nitrogenada de arranque e tal, que só prejudica a nodulação. Mas talvez isso seja uma outra história, tá? Então, esse é o ciclo aqui do nitrogênio, eu acho que a gente vai utilizar bastante isso. A partir dessas fontes, né, dessas formas de absorção de nitrato e amônio, a planta vai absorvê-los, tá? De que maneira? Quais são os transportadores aqui presentes, né? Aqui uma figurinha que eu pedi para o chat GPT fazer, e ele fez até que ele conseguiu acertar. Normalmente eu peço ele fazer umas coisas, ele desfigura assim, ele erra tudo, fica tudo muito estranho, mas aqui ele acertou legal. Do lado esquerdo eu tenho o nitrato, do lado direito eu tenho, então, o amônio, tá? E aí eu tenho grupos de transportadores para cada um deles. Tá? Então eu tenho aqui o NRT1, que é o NPF hoje, né? Foi renomeado e tal, mas vamos chamar de NRT1 porque ele vai aparecer muito mais como NRT1 do que qualquer outra coisa. Mas caso eu fale NRT1, o NPF6, alguma coisa assim, é a mesma proteína, tá? É a mesma molécula. E ele é um transportador, a princípio, de baixa afinidade, tá? Então, não sei se é claro para vocês o que é essa história de baixa e alta afinidade. É assim, quando eu tenho nutriente em boa disponibilidade, tá? Que até tá aqui, ó, concentração de 1 milimol molar por litro de nitrato ou de amônio, se eu tiver mais do que 1 milimolar, eu considero uma boa concentração, uma alta concentração. Abaixo disso, eu considero uma baixa concentração, tá? E aí, o de baixa afinidade, ele trabalha principalmente naquelas condições de boa disponibilidade, tá? De boa disponibilidade. Por quê? Porque ele funciona melhor quando tem mais nitrato disponível, ou mais amônio. Então, a definição é a mesma coisa, tá? Ele trabalha melhor com concentrações mais elevadas. Quando essa concentração está baixa, quando eu tenho uma deficiência do nitrogênio, o de baixa afinidade não funciona tão bem, tá? E aí, quem entra em ação, quando eu tenho uma baixa disponibilidade, são os transportadores de alta afinidade. Por que é alta aqui? Porque ele consegue absorver mesmo quando tem só um tracinho do elemento, né? Então, ele tem uma alta afinidade pelo nitrogênio, pelo nitrato, pelo amônio, ou que seja potássio, a história é a mesma, tá? Então, quando eu tenho pouco nutriente disponível, quem vai estar atuando principalmente são os transportadores de alta afinidade. Só que ele satura. Conforme eu adubo, se eu aumento a concentração, ele satura, aí ele não consegue aumentar a velocidade de absorção. E aí começa a predominar os os de baixa afinidade. Tá? Então a planta faz esse equilíbrio de ativação de um e de outro para conseguir equilibrar essa absorção. Tá? Então o NRT1 é o de baixa afinidade para nitrato e o NRT2 o de alta afinidade para nitrato. O AMT1 aqui é o de baixa afinidade, aliás, é o de alta afinidade para amônio, e o AMF é o de baixa afinidade para amônio. Tá? Então, a planta tem transportadores específicos para nitrato e para amônio de alta e baixa afinidade. Tá joia? E ela vai ativar esses transportadores de acordo com a sua necessidade. Dito isso, qual que é o efeito da planta absorver? Nitrato ou amônio? É a mesma coisa? Tem alguma diferença? Não é a mesma coisa, tá? Tem diferença e até montando
essa apresentação, não vou chamar de aula, mas essa apresentação, eu fiquei me pensando assim, quanto de produção nós estamos perdendo por termos aí algo focado numa. Aí eu acho que eu vou falar uma coisa que o Newton e o Luciano também vocês vão gostar. Focados nesse modelo de liberação rápida e pensando em nitrogenado, liberação rápida de amônio. Porque assim, deixa eu só voltar aqui. Porque se eu estou vindo de um material de liberação lenta, seja ele qual for, né? Seja ele uma palhada, seja ele um esterco, que seja um químico, mas que tem liberação lenta, alguma coisa assim, quando esse amônio é liberado, ele vai sendo liberado aos poucos e a microbiota do solo vai transformando ele em nitrato. Agora, quando eu aplico uma ureia, eu estava trabalhando com os alunos, aplicamos nitrogenado no maracujá, e aí nós começamos a aplicar o nitrogenado, era MAP. Quando nós terminamos de aplicar, o aluno falou: Nossa, professor, mas os primeiros parece que já derreteu. Ele falou: Derreteu, né? Já foi solubilizado. Então, olha a velocidade de liberação. Então, essa planta ela vai acabar absorvendo uma grande quantidade de amônio porque não foi nitrificado, né? Não foi transformado. Então, isso acaba sendo. E muitas vezes a gente está colocando esse amônio lá na semente já, que tem pouca estrutura, né? Que tem pouco carbono, tem pouca reserva. Né? Endosperma na semente é pequeno normalmente, né? E aí vamos tentar entender como que isso prejudica e talvez um prejuízo. Eu li um artigo que ele falava, ele chama de risco silencioso, alguma coisa assim, né? Até um termo que se usa para nematóide, né? Que é a doença invisível para nematóide que está lá enterrado. Tal. E o amônio, a gente pode pensar, e eu até procurar esse artigo depois para ver o termo que ele usou, mas algo assim, um prejuízo silencioso, um risco silencioso, alguma coisa, um matador silencioso, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Olha feijão. Isso aqui é uma foto bem antiga, mas ilustra muito bem. Eu vou trazer umas fotos mais recentes no próximo slide. Que é o feijão sem nitrogênio, tá? Então, olha o tamanho da folha, tem a clorose e tal. Claro, de deficiência de nitrogênio, né? Falta de clorofila, pigmentação, amarelado. Um feijão apenas com nitrato, tá? Apenas com nitrato, uma folha muito maior, verde, blá, 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 blá. E quando é colocado 50-50 50-50 nitrato amônio. Olha o que acontece. A folha está verde. A folha está bonita, assim, né? Se a gente for olhar pela cor dela. Mas olha o tamanho dessa folha. Olha o quanto de crescimento foi perdido em função de fazer um nitrato de amônio. Só apliquei nitrato de amônio é 50-50. É essa a realidade aqui. Tá? E se eu colocar só amônio, então, era melhor não ter colocado nada, né? Não cresceu, não teve o que fazer. Tá? E é lógico que tem algumas culturas que se beneficiam de uma parte de amônio, tá? Então, às vezes a gente tem algumas culturas, o próprio milho ele gosta que você tem às vezes metade, ou 25 amônio, 75 nitrato, você tem essa diferença. Algumas culturas se beneficiam, outras preferem que seja só nitrato, tá? Outras preferem que seja só nitrato. Mas só esse Citros, por amônio. exemplo, né, professor? Citros, por exemplo. Citros a gente não tem conversa. E se a gente utiliza, isso está bem claro, se a gente utiliza uma fonte amoniacal de nitrogênio, eu preciso aumentar muito o cálcio para compensar isso daí, porque ele causa o desbalanço Uhum, do cálcio interno na planta e produção de citros é cálcio. Tá? Isso está uhum. muito claro nos trabalhos pessoal lá do APTA de Cordeirópolis. Então, se eu estiver utilizando, especialmente fertigação igual ao pai, se eu começo a Uhum. colocar nitrogênio amoniacal na fertigação, você pode aumentar essa dose de calcário aí, do que for, porque que é essa foto aqui, ó. Essa foto aqui é do trabalho Uhum. do pessoal lá do APTA, ó. Que é laranja com nitrato de amônio, não é nem ureia, porque ureia é NH2, ele é todo amídico, né? Mas é amoniacal. Não Uhum. é MAP, que é só amoniacal. Não é DAP, que é só amoniacal. É nitrato de amônio, é meio a meio. Olha isso no bulbo da fertigação aqui que acontece. A raiz foge, a raiz vai embora. Por quê? Acidifica, reduz cálcio, e aumenta amônio, que Gente, é curioso. Amônio é tóxico para a planta.
Lógico, sim, depende daquela história. O remédio, o veneno é a dose, mas dose. amônio é tóxico para a planta, especialmente em condição de seca, tá? Em condição de seca, uma coisa. Olha o que eu aprendi assim, preparando essa apresentação em termos de amônio. Eu falei, caramba, tudo bem, eu entendo. É muito mais barato. As fontes Sim. amoniacais são muito mais baratas, mas tem que buscar alternativa para isso. Tem que buscar que seja investir um pouco mais no nítrico, que seja voltar a usar esterco que nós paramos, é, leguminosa para ciclar nitrogênio, fixar nitrogênio. Tem que minimizar esse uso de amoniacal. Isso aqui é assustador. Já o nitrato de cálcio, ele aumenta o pH, ou pelo menos não acidifica, aumenta o cálcio, reduz o amônio. Então, olha aqui no bulbo úmido que bonitinho, tá? É. No milho a gente já tem algo um pouquinho diferente, que ele já gosta de um pouquinho de amônio. Então, ó, nitrato de amônio foi legal, mas se eu colocar só amônio, tá? 100% amônio, olha só, a planta, não cresce. Eu estou Hum, aplicando só ureia. Só ureia. É só amônio, NH2. Aí isso vai virar, tanto que ela volatiliza, né? Ureia sim, transforma em NH3, é amônio, amoniacal. Olha só o que está sim. acontecendo. Quanto de produção se está perdendo por usar exclusivamente nitrogênio amoniacal? Esse daqui é um experimento que eu ajudei, participei um ou outro dia, meu nome acabou não saindo no artigo, mas eu utilizei, eu ajudei. Aqui é tomateira, um tomateiro mutante, microtom, mas olha isso aqui. Puro nitrato, cultivado em hidroponia também, igual aqui em cima, né? Só nitrato, e aí amônio, e tem doses de citocinina. A gente queria ver se citocinina diminuía o estresse por amônio. Teve algum efeito, e tal, mas olha só, né? Olha só. Aqui, quando aumentou muito a dose de citocinina, foi prejudicial. Então, olha a diferença de crescimento radicular. Olha a diferença de parte aérea, tá? E às vezes a massa seca não muda tanto, tá? Mas olha o comprimento de raiz, como que isso foi prejudicado. Imagina isso no ano de seca. Ah, nossa, como que eu cultivo? Como que a planta hoje em dia é sensível à seca? Mas peraí, no passado você jogava esterco, tinha matéria orgânica, esse nitrogênio era liberado lentamente, ele era transformado, a planta absorvia menos amônio. Bem, a gente não tem nem. É lógico que a gente não tem levantamento, né? Imagina alguém fazer um levantamento disso, o que que as empresas de fertilizante vão fazer? Some, no mínimo. Eu acho que seria interessante a gente fazer um levantamento disso, tentar fazer alguma coisa relacionada a isso, e aí bater na porta das empresas, né, de nitrogenado e falar: ó, me paga tanto aqui, põe na gaveta, não esquece, eu te entrego, eu te devolvo, né? Então, olha que Isso. efeito Danoso. deletério maluco É. disso, né? Desse amônio, que pode causar necrose, reduz crescimento radicular, causa necrose radicular, reduz a absorção de água, fotossíntese. Tá? Então, uma loucura. Professor, Oi, pode voltando um falar. pouquinho, voltando um pouquinho no Ah, slide anterior, por favor, só pegando o NH4, concentração de 0, 1, essa unidade eu estou um pouquinho perdido nela. não, 1 a menos 10, 1 a menos 9, 1 a menos não, 8, 1 a não. menos 7. Você fala aqui do tomateiro, aqui embaixo, tomateiro, né? Isso, do Ah, tomateiro, não. isso. Essa concentração aqui é mol por litro da succinina, tá? Tá, Não tá. é da amônia, tá joia? Ah, tá legal, agora Tá? entendi. Perfeito. Esse trabalho do tomateiro aqui é esse link de baixo, tá? Então, Ah, se quiser, tá. de repente, dar uma olhadinha lá. Mas, Sim. assim, aqui eu não vou lembrar de cabeça agora, mas é a concentração de nitrogênio recomendado por Hoagland e Arnold, a gente usa essa solução como base para todos os trabalhos de nutrição em sistema hidropônico, tá? E aí, o que a Hum, gente faz? A gente fornece, ele fala, ó, você tem que colocar, por exemplo, 10 gramas de nitrogênio por litro uhum, de água, tá? Tô chutando o valor. Na verdade, lá está em milimol, esse tipo de coisa. Então, o que nós temos aqui é assim, é, esses 10 gramas como nitrato, aí você coloca só fontes nítrica, nitrato de cálcio, nitrato de potássio, só nitrato. uhum. E do outro lado aqui,
é amônio. Então, a mesma quantidade, mas como amônio. Então, você vai usar a fonte apenas amoniacais. Ou seja, o nitrato de amônio a gente não consegue mais usar em hidroponia porque o exército não libera mais para comprar. Mas você vai usar MAP, certo. vai usar DAP, você vai usar só esses amônios, né? Sulfato de amônio, é isso que a gente vai usar para chegar naquela quantidade, tá? Uhum. Mas depois, se vocês quiserem, eu passo a concentração. Mas vai, assim, Não, tranquilo. vai estar em milimol, nitrogênio milimol, alguma coisa assim. Uhum. E aí, vamos lá, como que vocês podem ajudar nesse cenário? Como que o K6 e o fosfato pode ajudar nesse cenário? Isso aqui é um experimento com Brasca, com repolho, tá? Também, toxicidade por amônio. Isso aqui é sem silício, olha só, folha seca, folha necrosada, não cresce, raiz diâmetro menor, e aí a mesma coisa, a mesma toxicidade de amônio, mas com silício agora. Então, olha a Uhum. diferença da planta. é, é, eu Isso tô, aí. eu tô com o mesmo fornecimento de amônio, é o mesmo, tá? Mas agora eu adicionei silício. Então, olha só como que o silício Uhum. ameniza é, a toxicidade por amônio. E esse pesquisador aqui, ó, o Rafael Barreto, ele tem trabalhos também com silício, no mesmo sentido, toxicidade por amônio, silício aqui em tomateiro. Tá? Eu não quis trazer esse daqui porque eu já tinha trazido desse da toxicidade e citocinina, eu preferi trazer esse daqui. E, Perfeito. e aqui também, ó, nível de toxicidade. Tá? Veja que com o silício, aqui do lado direito, né, essa coluninha, essa barrinha azul, ele não zera, tá? Mas ele reduz significativamente. Está lá em cima, quase em 100%, quando eu não tenho silício. Quando eu tenho silício, eu reduzo essa toxicidade, tá? De maneira muito significativa. Tá? Esses três asteriscos indicam que isso é, se é que eu posso usar esse termo, altamente significativo, tá? Sim. Esses três asteriscos, eles indicam o seguinte: se eu repetir esse experimento 100 vezes, em 99 vezes o silício vai dar esse resultado, de amenizar o estresse por amônia. Tá? É isso que ele está Uhum. dizendo, que é o que a gente chama de significativo ao nível de 1% de probabilidade. Tá? Então, altamente significativo. Beleza.